A paz do Senhor Jesus, continuando as meditações, Mateus capítulo 2, Evangelho de Mateus capítulo 2, Novo Testamento. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntou onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és menor dentre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou a Belém e disse: vamos, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso, mirra, tendo sido advertida em sonho para que não voltarem a Herodes. Retornaram para sua terra por outro caminho. Capítulo 2 inicia, irmãos. Quando Jesus nasce em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, um rei sanguinário, magos vindo de outro lugar, do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram ali: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles foram simplesmente adorar. O único digno de receber adoração é Jesus Cristo. E os magos falaram: onde vai nascer esse menino? Vimos a sua estrela no Oriente. Tem um sinal ali. Nós queremos saber onde ele está para a gente adorar. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado. A Bíblia fala que ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido o chefe do sacerdote, o povo, os mestres da lei, os líderes religiosos, perguntaram onde deve nascer o Cristo. Herodes ficou com medo. Por quê? Porque ele ficou com medo achando que Jesus veio, irmãos, como um líder político, como um líder religioso, como uma pessoa ali que ia tomar o poder dele. Então ele ficou perturbado. E Jerusalém também. Com certeza as pessoas perguntavam: vai nascer um rei aí? Um futuro rei de judeus? E aquele imperador ficou perturbado, o rei Herodes. E ele foi perguntar para os mestres da lei, que estudava a lei, estudava as profecias. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as cidades principais de Judá, pois de ti virá o líder, como pastor conduzirá Israel, meu povo. Havia uma profecia: em Belém nasceria uma criança, um rei ali. Mas não é um rei político, não é um rei que as pessoas querem que governe essa terra caída. Não, um rei dos reis, que controla todo o universo, soberano, salvador, Senhor. E as profecias indicavam. Então Herodes chamou os magos, aqueles magos que vieram ali, e secretamente informou com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Chamou os magos: me avisa aí quando que é que ele vai nascer? Quando que é que... Me avisa aí, secretamente. Informou a respeito do exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou a Belém e disse: vão informar com exatidão sobre o menino? Vão lá. Logo que encontrar, avise para que eu venha adorá-lo. Ele usou de astúcia. Chamou secretamente os magos, falou: vai lá, a ver o lugar certo, que eu quero ir também adorar. Mas era uma mentira. Ele queria para matar Jesus, para matar a criança. Porque ele pensava que estava ameaçando o trono dele ali, achando que Jesus veio como líder político. Depois de ouvir o rei, a Bíblia diz que os magos seguiram o seu caminho.
E a estrela que tinha visto no ocidente, no oriente foi adiante dele. Você imaginou, irmãos? Eles caminhando, indo em direção e a estrela acompanhando eles, mostrando. Olha só, irmão, que GPS é esse? O GPS que Deus usa ali, irmão, uma estrela, irmãos. Ah, não há limite, irmão, para esse Deus poderoso. Uma estrela guiou eles, mostrando o caminho certo ali. Olha que interessante, versículo 9. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho. A estrela tinha visto no oriente, foi adiante deles. Olha que poder de Deus. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava. A estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Olha que loucura, irmãos. Olha que maravilha isso. Os detalhes da palavra de Deus. A estrela parou ali, ó. Aqui, é aqui o lugar. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ficaram alegres. E ao contrário, na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Eles encontraram a casa. A estrela falou assim, é aqui, ó. Com Maria, sua mãe, prostraram e adoraram. Eles adoraram. Então abriram seus tesouros, deram presentes. Ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para que não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Eles foram advertidos a não voltar em sonho para Herodes. Porque Herodes queria informação onde era o lugar. Para eles voltar lá e falar para Herodes ir lá matar um menino. Mas eles não foram advertidos em sonho. O Espírito Santo advertiu eles para não voltarem a Herodes. Eles retornaram por outro caminho. E eles adoraram com ouro, incenso, mirra. Para quê, irmãos? Vamos lá, continuar, vocês vão entender por que eles deram presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra. E uma coisa muito valiosa, irmão, naquele tempo, até hoje é. Depois que partiram, os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-te, toma o menino sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que ele o diga, pois Herodes vai procurar matá-lo o menino. Olha só. O anjo falou para ele, ó, apareceu em sonho. Deus usa sonho, irmãos. Deus ele usa sonho, visões, a palavra dele. Ele usa. Deus tem diversas formas para falar com o homem. E falou para José, ó, pega o menino e sua esposa, vai embora para o Egito, fuja para lá. Fique lá até que eu diga, porque Herodes quer matar o menino. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, durante a noite, partiu de noite para ninguém perceber, para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. A Bíblia não fala quanto tempo, mas ele ficou até a morte daquele rei. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Havia uma profecia também, que do Egito chamou meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um choro em Ramá, choro de grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos, e recusa ser consolada, porque já não existem. Quando Herodes viu que foi enganado pelos magos, que os magos pegou outro rumo, não falou para ele com exatidão, Herodes ficou furioso. Ficou furioso. E ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, todos os meninos. Bom, já que não me falaram onde é o menino, eu vou matar todas as crianças. Imagina a loucura que foi, irmãos, o assassinato que teve ali. O assassinato. A Bíblia fala que ele mandou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém. É a mesma coisa pegar a cidade de Guararapes, o prefeito falar assim, mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Imagina o caos que é. Imagina o choro. E a Bíblia fala que teve uma profecia de Jeremias. Ouviu-se um choro em Ramá, de grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos, que recusa ser consolada, porque já não existem. Jesus foi para o Egito. Aquele ouro, incenso e mirras, irmão, foi o sustento ali de José e Maria no Egito. Eles usaram aqueles presentes como sustento ali. Provisão para eles ali sobreviverem ali no Egito até que Herodes morresse. Até que os inimigos que queriam matar Jesus falecessem.
Então aquele ouro, incenso e mirra era muito valioso. Então eles usaram aquelas coisas ali, esses produtos, esse ouro, incenso e a mirra, para se sustentar. Deus, ele envia provisão, irmãos. Deus, ele envia provisão para nós. Nós não devemos nos preocupar com o que comer e beber, porque Deus, ele guarda a gente. Se nós somos servos de Deus, ele envia as provisões. Além daqueles magos adorarem Jesus, os magos levaram provisão para ele se sustentar no Egito. Herodes ficou muito bravo, mandou matar as crianças. E a Bíblia diz no versículo 19, depois que Herodes morreu, não fala quanto tempo, mas depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e diz, levanta-te, toma o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. A Bíblia fala aqui, depois que Herodes morreu, o anjo apareceu em sonho a José no Egito e disse, levanta-te, toma o menino, a sua mãe, vá para a terra do Egito, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. E a Bíblia diz que ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, sua esposa, foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arqueleu estava reinando na Judeia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou para a Galileia. Ele ficou com medo, porque o filho de Herodes assumiu o poder. Arquelau, Ele ficou com medo e ele ficou receio, falou, esse cara vai querer matar a gente como o pai dele fez. Então ele falou assim, já tendo sido avisado em sonho de novo, Deus guardando ali, irmão, Deus guarda, irmãos. Deus, ele é poderoso, tendo sido avisado em sonho, retirou para a Galileia. Ele não voltou para Israel, foi para a Galileia, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Então ele foi para Nazaré, assim se cumpriu que foram dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Ele será chamado Nazareno. Então, irmãos, você vê no capítulo 2 de Mateus o cuidado de Deus com Jesus, o diabo sempre tentando matar Jesus. A Bíblia diz que o diabo sempre tentou destruir Jesus, mas não conseguiu. Na cruz do Calvário, Jesus deu a resposta. Jesus foi perseguido desde bebezinho, irmãos. Olha só, no ventre ali ele já era ameaçado de morte. Se Jesus, irmãos, foi ameaçado de morte, perseguido, no ventre, quem somos nós na fila do pão? E às vezes a gente reclamamos, irmão, estamos sendo perseguidos, estamos passando por isso, por aquilo. E Jesus, irmãos, nasceu num coxo, não tinha hotel para ele se hospedar, a mãe, Maria e José não tinham hotel para se hospedar. Aí você vê hoje esses pastores, irmãos, vivendo do bom, do melhor, pregando prosperidade para cá, prosperidade para lá. Mas Jesus, irmão, não veio com a pompa de rei, aquela majestade que o mundo quer ver, não. Jesus veio simples, nasceu num coxo de animal, de boi, de cavalo. Ninguém queria receber ele. Irmãos, se ninguém queria receber Jesus, quem somos nós? Às vezes nas minhas viagens missionárias eu fico chateado. Poxa, eu vou em tal cidade, eu sei que tem irmãos lá, não me recebe, não me arruma um lugar para dormir. Aí eu paro e olho e falo, Jesus, nem Jesus foi recebido, fecharam as portas para ele nascer. Foi perseguido, tentaram assassinar ele. Fica essa reflexão, irmãos. Mas a obediência de José e Maria, fez que Cristo ficasse vivo. É obediência. Deus quer obediência. Deus avisava em sonho para eles tomavam direção. Não volta para lá, desce para o Egito, vai para Galileia. Por quê? Porque Deus guarda a igreja dele. Deus guarda o que são seus. Então, repetindo, se Jesus foi perseguido, se Jesus foi... tentaram matar ele, quem somos nós? Então devemos nos alegrar e confiar no Senhor todos os dias. Confiar em Deus. Confiar em Deus para que nós possamos ter segurança que Ele está conosco. Amém? Esse é Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 23. Então vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.